Olá meninas, bem-vindas a mais uma aula e hoje estarei falando com vocês sobre renúncia. O personagem bíblico que eu trago hoje é Gideão. Gideão era um jovem que ele estava com medo dos midianitas e o anjo do Senhor apareceu e o chamou de jovem guerreiro. E com apenas 300 homens, Gideão venceu 135 mil homens do exército inimigo. Convido vocês a estarem lendo Juízes 6, capítulo 6, versículo 11. Estaremos lendo do 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Aqui nessa passagem está dizendo que Gideão ele estava o quê? No lagar, malhando trigo, porque ele estava com medo que os midianitas fossem até ele e roubassem o trigo. Porque nessa época o povo de Deus eles estavam sendo subjugados pelos midianitas. Já fazia 7 anos que o povo de Deus estavam sendo subjugados. Então o anjo apareceu para Gideão e chamou ele de jovem guerreiro. Só que assim, se a gente for analisar, Gideão, ele estava onde? Ele estava num lugar inapropriado, ele estava no lagar, ele estava escondido, aonde era para poder estar extraindo o vinho, que era o lagar, ele estava malhando o trigo. Ele estava com medo dos midianitas, do povo inimigo, e o Senhor, o anjo do Senhor apareceu para ele e chamou ele de jovem guerreiro. Então, assim, muitas vezes, essas nossas crises internas, a gente resolve o quê? Renunciando. Muitas vezes nós temos crises internas e a gente resolve quando a gente começa a renunciar. Renunciar é o que nós achamos, o que nós pensamos em relação a nós mesmos. Muitas vezes a gente não confia no nosso potencial, nós não confiamos, o Senhor coloca coisas nas nossas mãos para a gente estar fazendo, coloca situações adversas nas nossas mãos, porém a gente não sabe como lidar com elas. A gente se acovarda, a gente se torna assim igual o Gideão, a gente fica escondida, a gente fica escondidinha, pensando, será que é o Senhor mesmo que está falando comigo? Será que o Senhor ele vai me abençoar? Será que eu vou conseguir passar por essa crise? Só que o Senhor, assim como ele foi com o Gideão, que ele apareceu para o Gideão e falou que o Gideão era um jovem guerreiro, e foi Gideão que foi chamado, porque o Senhor o que? Ele olhou o que estava dentro do coração de Gideão, não aparentemente as atitudes que Gideão tinha em relação a ele, porque ele era assim, eu acredito que ele estava com medo dos midianitas, porque se ele não tivesse com medo, ele não estaria escondido. Vamos continuar lendo. No versículo 13, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? O Senhor falou assim para ele ir. Vai, Gideão, vai com a tua força. Então assim, Gideão, nem ele sabia que ele tinha força. Só que o Senhor o que? Ele olhou dentro de Gideão e viu quem Gideão poderia se tornar. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos com o coração disposto a mudar, a renunciar às nossas vontades, a renunciar os pensamentos que nós temos, pensamentos maus daquilo mesmo de que nós somos, que muitas vezes a gente olha para nós, a gente olha para o nosso passado e a gente imagina como o Senhor vai me usar, só que nós temos que parar de olhar para o passado. O Senhor tem nos chamado agora, no presente, porque Ele sabe quem nós seremos no futuro. Ele tem chamado mulheres que são improváveis. Eu sou uma mulher improvável, só que o Senhor tem me chamado para me acordar, Ele está me reposicionando, só que para isso eu preciso tomar o quê? Uma posição
para que haja esse reposicionamento de quem sou eu, quem eu sou nele. Eu sou uma mulher escolhida por ele. Ele me escolheu para este tempo e ele tem escolhido vocês também para este tempo. Ele tem nos levantado. Ele está querendo o quê? Nos curar, nos posicionar. Nós temos que ser mulheres que lutem, sabe, pela sua família, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Ele quer um posicionamento nosso. Ele só quer isso, só que muitas vezes a gente não toma esse posicionamento e a gente fica nos acovardando, a gente fica escondidinha. Só que assim como o Gideão estava escondido e o Senhor o chamou, jovem guerreiro, ele também tem nos chamado. Então vamos ler o 15. E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. O Senhor chamou Gideão para livrar o povo de Israel, o povo de Deus, da opressão dos midianitas. E ele começou a dar desculpas ao Senhor, falando que ele era o menor da casa dele, que ele era o menor da tribo dele, da tribo de Manassés. E o Senhor, aqui no 16, o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Então o Senhor, ele falou que estaria com Gideão. O Senhor esteve com Gideão, só que Gideão, ele ficou pensando, será que realmente o Senhor é comigo? Será que realmente o Senhor vai dar os inimigos nas minhas mãos? Será que eu mesmo tenho essa capacidade para estar libertando o povo dessa opressão, desse jugo? Então nós vamos ler o capítulo 6 de Juízes, o versículo de 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um novelo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente molhado, e ao redor do novelo de lã estiver totalmente seco, significa que o Senhor é comigo. Aqui Gideão, ele faz o que? Um trocadilho com o Senhor. Ele fica falando: Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou conjecturar, porque é para não precisar estar lendo tudo. Se realmente o Senhor é comigo, eu vou colocar um novelo de lã lá fora, lá na eira, e o novelo vai ficar encharcado e a terra ao redor totalmente seca. E isso aconteceu no dia seguinte. Sucedeu isso, o novelo estava encharcado e a terra ao redor totalmente seca. E ele, não contente, ele duvidando ainda do Senhor, se o Senhor estava realmente com ele, novamente ele falou: Senhor, eu vou colocar novamente o novelo de lã lá fora. Se o novelo de lã ele permanecer totalmente seco e a terra ao redor totalmente molhada, significa que o Senhor é comigo e o Senhor vai me dar os meus inimigos nas minhas mãos. E isso se sucedeu. Então, o que aconteceu? Gideão foi atrás de homens para guerrear, e ele conseguiu 32 mil homens para ir à guerra, para lutar contra os midianitas. Só que o Senhor falou para ele assim: não, Gideão, são muitos homens. Se vocês forem, se forem esses 32 mil homens, você e os homens que estarão contigo, vai achar que foram vocês que livraram o povo da opressão, do jugo dos midianitas. Mas sou eu, o Senhor, que vou dar o povo inimigo nas tuas mãos. E isso aconteceu, porque eles tiveram que passar por uma prova e os outros homens foram reprovados. E o que aconteceu? Sobraram o quê? Somente 300 homens para lutar contra os midianitas. Só que os midianitas, eles eram o quê? 135 mil homens. E o Senhor orientou a Gideão. Eles começaram o quê? A buzinar. Os 300 homens começaram a buzinar, e os midianitas, eles ficaram totalmente confusos, eles ficaram com medo, amedrontados, e eles começaram a lutar contra o outro, outros fugiram, e realmente o povo de Deus, apenas 300 homens,
Eles venceram 135 mil homens. E eles não precisaram lutar, não foi com a força deles, mas foi com a força do Senhor. O Senhor deu o povo inimigo na mão de Gideão, na mão de 300 homens. E isso também o Senhor quer fazer conosco. Ele tem nos chamado, Ele quer que a gente se posicione, que haja um posicionamento para que nós possamos primeiramente alcançar o nosso esposo, os nossos filhos, que possamos ser o que? Mulheres que lutem, assim, mulheres que vão estar com o Senhor, mulheres que vão buscar o Senhor, mulheres que saberão quem elas são no Senhor. Quem são essas mulheres? Essas mulheres que somos nós. O Senhor tem nos chamado. O Senhor tem nos chamado porque Ele conta conosco, assim como Ele foi com Gideão, Ele é conosco, Ele é conosco, Ele tem nos chamado para que nós possamos o quê? Gerar vida onde existe morte, porque muitas vezes a nossa família ela está destruída, os nossos filhos também, eles precisam sentir o que? Amados, protegidos, porque eles são preciosos, assim como nós somos preciosos para o Senhor. A nossa família, o Senhor tem contado conosco, porque imagine famílias curadas, várias famílias curadas, nós iremos conseguir o quê? Mudar a sociedade na qual nós vivemos, porque o Senhor tem contado conosco, contado com mulheres, porque a palavra de Deus fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os que edificam, está lá em Salmo 127:1, porque o Senhor o que? Ele é o nosso fundamento, Ele que está no nosso coração, Ele que tem mudado, Ele não quer que nós permanecemos o que? Escondidas, assim como Gideão estava, Ele quer que a gente se posicione, porque depois que Gideão, ele foi chamado de jovem guerreiro, de varão valoroso, ele se posicionou, ele ouviu a voz do Senhor, ele obedeceu. Então o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado primeiramente para que a gente possa mudar a nossa estrutura familiar, porque a sociedade está doente, a sociedade está ferida, porque muitas famílias estão sendo destruídas, primeiramente dentro da nossa casa, para que possamos o quê? Juntamente com os nossos filhos, com o nosso esposo, mudar a sociedade, porque pessoas curadas curam, famílias curadas curam, e o nosso Deus, Ele é geracional. Se nós ensinarmos isso para os nossos filhos, ensinar a palavra de Deus, porque quando a gente ensina e a gente ensina o nosso filho nossos filhos andar no caminho do Senhor, nós temos que andar com eles, com os nossos filhos, nós temos que ensiná-los quem é Deus, para que eles possam para que eles possam saber quem é o Senhor, para que eles possam saber que eles são em Deus, que eles são filhos amados. E assim, aqui diz em Juízes 6:1 que o povo havia o quê? O povo havia esquecido das maravilhas que o Senhor havia feito, que o Senhor tinha libertado eles do Egito, da opressão de Faraó, e nós não podemos deixar que os nossos filhos, que a próxima geração esqueçam quem é o Senhor. Que o Senhor é o que? Aquele que nos livra, é aquele que vai conosco adiante da batalha, aquele que coloca os inimigos nas nossas mãos. Só que hoje em dia a gente não luta contra pessoas. A Bíblia fala assim que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, está em Efésios, mas é o que? Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século nos lugares celestiais, porque a gente percebe que a sociedade está doente, a sociedade está ferida, só que nós precisamos nos levantar, nos posicionar como mulheres de Deus, para que o Senhor nos chamou como coluna. O Senhor nos chamou para sermos sábias, para edificar, porque Ele diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Ele nos chamou para edificar a nossa casa, Ele nos ensinou, Ele conta conosco, para que a próxima geração não passe pelo aquilo que nós temos passado,
que a próxima geração, eles não tenham crise de identidade, que eles possam saber que eles são filhos de Deus, que eles são amados do Pai, para que possam o quê? Se posicionar e que nós possamos o quê? O Deus que foi dos nossos antepassados, ele é o mesmo Deus, ele não muda, ele continua o mesmo. Ele foi o Deus de quê? De Jacó, de Isaac, ele é o nosso Deus, ele foi Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele é o meu Deus, ele é o teu Deus e ele é o Deus dos nossos filhos. Então nós precisamos o quê? Renunciar tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor, renunciar tudo aquilo que tem nos impedido de buscar o Senhor verdadeiramente, renunciar aquilo que tem mortificado os planos do Senhor para as nossas vidas, o propósito dele para as nossas vidas. Por que nós estamos aqui? Nós não fomos criadas simplesmente para nascer, crescer e morrer. Que nós nascemos o quê? Nós nascemos para sermos eternas, para vivermos com Cristo na eternidade. Nós não nascemos para poder somente o quê? Estar aqui e passar. Nós temos que deixar um legado, nós temos que deixar valor fundamentais para que a próxima geração não esqueça quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é poderoso, ele nos dá a vitória, porque a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus nós somos muito mais do que vencedores. É em Cristo Jesus. E é essa reflexão, essa aula de hoje que eu deixo para vocês, porque o Senhor tem falado muito comigo em relação a isso. Nós precisamos o quê? Nos posicionar. Nós temos que saber quem nós somos, e nós somos filhas amadas. Até a próxima aula.